Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Em ponto 7 horas. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã União da Vitória, com informações para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Vamos falar nesta edição sobre a questão meteorológica, previsão de muita chuva e aí o frio, mas a pergunta é, será que temos a possibilidade de neve para a nossa região? Epagre Cirã estará respondendo essa questão. Vamos falar também sobre um bazar que acontece em prol dos animais de rua. O bazar acontece nesta quarta-feira e também no próximo sábado em União da Vitória. Informações na área da saúde. O município altera decreto, modificando a questão, é claro, dos estabelecimentos que até então estavam fechando no máximo até as 22 horas. Temos novas regras para o município. Como fica? Daqui a pouquinho. E ainda hoje tem matéria especial. Na semana passada aconteceu a segunda fase da operação do Ministério Público e da Polícia Civil, que prendeu o prefeito de Major Vieira e presidente da FECAM. E esta operação também envolve empresário de União da Vitória. É o Jornal da Manhã que está no ar. Vamos falar primeiramente a questão aqui do clima pelo CIMEPAR. Hoje vamos trazer as informações pelo CIMEPAR, que é o órgão que monitora o tempo pelo estado do Paraná. E na sequência também temos aqui a palavra da Epagre Cirã, órgão que monitora o tempo no estado de Santa Catarina. O que diz o CIMEPAR? Hoje, a previsão de muita chuva. Segundo o CIMEPAR, poderemos ter volumes que se aproximam de 50 milímetros no dia de hoje. Temperaturas 13 de mínima, 17 de máxima. 15 graus é a temperatura que temos agora. Pela previsão do CIMEPAR, amanhã ainda chove e a partir de sexta-feira as temperaturas caem para torno de 3 graus positivos de mínima e a máxima não passando dos 9 graus. Isso a partir da próxima sexta-feira, com possibilidade de geada, segundo o CIMEPAR. O nível do Rio Iguaçu, nesta manhã, 3 metros e 25 centímetros. Ontem tivemos uma precipitação de quase 26 milímetros de chuva. E hoje, repito, pela previsão, poderemos ter quase o dobro da chuva que caiu no dia de ontem, se assim, é claro, se confirmar essa previsão do CIMEPAR. E agora, vamos trazer também a questão meteorológica para o estado de Santa Catarina. Até porque, nas regiões de serra, a informação que recebi ontem ainda é que o setor hoteleiro de municípios da região serrana, onde tradicionalmente acontecem as questões voltadas ao evento climático, a neve, já estão todos lotados. É mesmo, claro, que estamos na questão da pandemia. Com isso, essas cidades que são turísticas, é claro, elas até agradecem esse público que vem para a expectativa da neve. E o que diz a Epagre Cirã? Será que temos a possibilidade de neve? Mas, principalmente, aqui para a nossa região, né, vamos trazer a informação aqui de forma mais local. Vamos à informação com o meteorologista Epagre Cirã, Marcelo Martins, falando sobre essa possibilidade de nevar no estado de Santa Catarina. Vai ter temporais isolados nas regiões do Litoral Norte, Planalto Norte, Meio Oeste e Oeste Catarinense, ou seja, no centro-norte do estado, mais próximo ao Paraná. Os volumes nessas regiões são muito mais elevados do que o centro-sul do estado de Santa Catarina, que deve ter chuva assim ao longo da terça e também na quarta-feira, mas a condição e volumes são menores em relação a temporais e também o acúmulo de chuva nessas próximas 24 horas. No final da quarta-feira, uma nova massa de ar frio incursiona sobre o sul do país e começa a onda de frio que deve se estabelecer ao longo da próxima quinta-feira, que ainda permanece chuvosa, principalmente no período noturno, começa a ter um indicativo de neve nas áreas mais altas do Planalto Sul. E no decorrer da sexta-feira, a associação do frio intenso, com temperaturas muito baixas, mesmo durante o dia, associada aos altos índices de umidade, tempo mais fechado e encoberto, traz a condição de neve também para o Planalto Norte e as regiões mais altas do Meio Oeste Catarinense, assim como do oeste do estado, onde os acúmulos devem ser menores. A condição de neve pode até se estender no início da madrugada do próximo sábado, ou seja, um episódio de onda de frio bastante significativo, e você deve ler atentamente os boletins do tempo e avisos meteorológicos no site da Epagre Cirã.
Então, há sim a possibilidade, é claro, de neve também para o Planalto Norte Catarinense, como ouvimos na previsão da Epagre-Cirã. O que não há dúvidas é que o frio será bastante intenso nos próximos dias. A Prefeitura de União da Vitória, através da Secretaria de Assistência Social, está com a campanha do agasalho. E hoje a diretora, então, geral da Secretaria, Marli Onieski, vem a público pedir a sua solidariedade, a sua participação para a doação de roupas, cobertores, todos esses agasalhos, esses materiais para a questão do frio, para que possam ser distribuídos para as pessoas mais vulneráveis ainda nessa semana, já que a previsão é que o frio comece entre madrugada de quinta ao amanhecer de sexta e dure aí todo o final de semana. Então vamos aqui para saber como está a campanha do agasalho em União da Vitória com a diretora-geral da Assistência Social, Marli Onieski. A Prefeitura de União da Vitória, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, faz um pedido a você que tiver roupas, cobertores em bom estado e que não esteja mais usando, doe às pessoas, às famílias que mais necessitam. Essa doação pode ser feita na Secretaria de Assistência Social, na rua Visconde de Guarapuava, número 15, no prédio da antiga Prefeitura. Faça mais um ato de solidariedade. A dedicação, cuidado e carinho com as doações e com o atendimento da população em situação de vulnerabilidade social fortalece o trabalho e traz ainda mais transparência para as nossas ações. Diante das previsões climáticas, estamos preocupados com os nossos munícipes e com as pessoas que mais necessitam da nossa doação. Juntos fazemos a diferença. Ajude você também a aquecer quem mais precisa neste momento. Trazendo informações também no Jornal da Manhã, quanto à atualização dos casos de Covid para nossa região. Mais uma vez, friso que devido à questão eleitoral, muitas prefeituras da região acabaram desabilitando seus informativos, tanto no site quanto principalmente nas redes sociais, onde a população tinha um acesso mais fácil para saber, então, a atualização dos casos. Os municípios que ainda continuam divulgando, até porque é uma informação de utilidade pública, então não interfere em nada na lei eleitoral, os municípios poderiam sim continuar com esses boletins. Temos então a seguinte situação: União da Vitória, dados atualizados, é claro, no dia de ontem, ao todo foram registrados 258 casos de Covid, sendo que 14 pacientes nesse momento estão em isolamento, portanto com a doença, aguardando ainda o período ali para sair do isolamento e voltar ao convívio, e já recuperados 240 pacientes. Lamentavelmente, 4 óbitos já foram registrados com o fator Covid em União da Vitória. Há ainda 40 casos suspeitos da doença. Para o município de Porto União, temos confirmados até hoje 126 casos, sendo que 109 já estão curados, 14 nesse momento em tratamento e 3 óbitos em Porto União. Há ainda 26 casos suspeitos no município. Pela região, General Carneiro, a última atualização disponível, são aqui 44 casos ao todo confirmados. Destes, 34 já curados, 2 óbitos. Tivemos então na última segunda-feira a confirmação então de alguns novos casos no município. Foram 7 novos casos então na última segunda-feira divulgados lá no município de General Carneiro. Portanto, ao todo 44. Há ainda investigação 10 pacientes que aguardam o resultado de exames. O município de Cruz Machado também permanece com suas atualizações diárias. Temos ao todo 26 casos confirmados, sendo 21 já recuperados, 4 em tratamento e 1 óbito. Há ainda 9 casos suspeitos no município de Cruz Machado. Aqui também das prefeituras de nossa região, aqui permanece divulgando. São Mateus do Sul, temos no total de casos confirmados 215, desses 189 já estão recuperados, 4 óbitos no município. Os demais ainda, portanto, estão em isolamento. E há 40 casos sendo investigados que aguardam, portanto, o resultado do exame,
São os dados mais atuais que temos das prefeituras de nossa região. 7h10 agora, um breve intervalo. E ainda hoje, vamos falar aqui da operação do Ministério Público da Polícia Civil, que prendeu na semana passada o prefeito de Major Vieira, que é presidente também da FECAM. Detalhe, esta operação traz até envolvimento de empresário aqui de União da Vitória. Já as informações, inclusive em entrevista com o Ministério Público falando sobre o assunto. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. E aí, você já baixou a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. E eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. De volta com o Jornal da Manhã. No bloco anterior eu atualizei aqui os números quanto à questão Covid. Se compararmos com as últimas 4 semanas, a situação ela melhorou um pouco no município de União da Vitória. Com isso, o município também já está trabalhando quanto à questão do fechamento do comércio, até então às 22 horas. Mas a grande reclamação, principalmente de cerca de 60 a 70 empresários que trabalham principalmente com ramos alimentícios e de bebidas no período da noite, é que estavam sendo muito prejudicados. Porque, segundo eles, isso um próprio empresário havia já me comentado, que o principal movimento para eles é justamente a partir das 22 horas, até em torno da meia-noite. E aí, então, eles estavam se sentindo prejudicados. Mas, por uma questão de saúde, aqui como já havíamos conversado, inclusive, com o próprio prefeito Santinho Roveda, é claro, essa decisão ela foi unânime dentro da secretaria. Mas agora, como a condição ela melhorou um pouco, já se começa a flexibilizar essa situação da questão do horário de fechamento, o toque de recolher no município. Dr. Ari Carneiro Júnior, que é o secretário municipal de saúde do município, fala sobre essa flexibilização do toque de recolher. Uma reunião hoje pela manhã, dia 18 de agosto,
com o prefeito Santinho Roveda e empresários da área de restaurantes e bares, em função da evolução da pandemia do Covid-19 União da Vitória, frente à melhoria momentânea que estamos tendo em termos de uma diminuição de casos, optou-se pela estratégia de nós aumentarmos em 1 hora, ou seja, das 22 para as 23 horas, para o início do toque de recolher em União da Vitória, a partir do dia 19 de agosto. Então, isso deve-se ao achatamento e com diminuição do número de casos de Covid-19. É importante salientar de que, se observarmos que nos próximos dias essa curva eventualmente volte a crescer, nós tomaremos novamente as medidas mais restritivas, voltando ao horário anterior. E se observarmos que vem a haver uma melhoria do que estamos hoje, poderemos repensar para o início do mês de setembro medidas que flexibilizem um pouco mais essa atitude do toque a recolher em União da Vitória, que já persiste aí por 5 meses. Outra informação para o município de União da Vitória é que acontece a partir de hoje um Bauzar. Exatamente, Bauzar. Por quê? Ele é promovido aqui pelos protetores dependentes do Vale do Iguaçu, que trabalham com a causa animal no município. Esses protetores, muitos deles, acabam levando para casa esses animais que são aí covardemente abandonados. E claro que os custos são altíssimos. É ração, são medicamentos, né? Tem um custo para se manter. E através dessas ações, como o Bauzar, é que os protetores conseguem manter o trabalho e, claro, poder até melhorar. Hoje, quem faz o convite para você é aqui a Ana Luísa Lima, para que você possa prestigiar esse bazar. São peças de qualidade, com preços muito especiais, e você estará ajudando, é claro, a causa dos animais de rua no município de União da Vitória. Eu tô aqui para fazer um convite especial para todos os ouvintes da rádio. Para o pessoal que gosta de ajudar os bichos de rua e não sabe muito bem como, e também para aquelas pessoas que gostam de roupas de segunda mão, de qualidade e com preço bem acessível. Os protetores independentes do Vale do Iguaçu estão promovendo o segundo Bauzar, que acontece às quartas das 14 às 18 horas e aos sábados das 8 ao meio-dia, com peças a partir de 50 centavos. São roupas e calçados femininos, masculinos e infantis, além de livros, DVDs, roupinhas para pets e também uma variedade de suculentas, além de uma porção de coisas legais que vale a pena conferir, viu? O Bauzar está acontecendo na estação ferroviária no lado de União da Vitória, em frente ao terminal de ônibus, e além de comprar muita coisa boa e barata, você estará ajudando diretamente os animais de rua, porque todo o dinheiro arrecadado será revertido em castrações. Para a gente tentar reduzir um pouco o número de animais que estão na rua, porque o abandono está muito grande, Tiago, e a gente está fazendo de tudo para amenizar essa situação. Por isso, contamos com a participação e a ajuda de todos em mais um evento promovido pelos protetores independentes do Vale do Iguaçu. Esperamos por vocês, pessoal! Então prestigie, repito, é ali na galeria do Espaço Estação, para o lado de União da Vitória, em frente ao terminal urbano. Você colabora com a causa animal e também leva artigos aí do bazar de qualidade por preços bem especiais. E depois do intervalo tem matéria especial. O Ministério Público de Santa Catarina fala sobre a operação que culminou na prisão do prefeito Major Vieira na semana passada. E ainda há outros investigados, inclusive grande empresário do município de União da Vitória. Já depois do intervalo. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada. Cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. E
E aí, você já baixou a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. E eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. De volta com o Jornal da Manhã, com matéria especial. Na semana passada, na quinta-feira, dia 13, aconteceu a operação chamada Eight Patrullion do Ministério Público com a Polícia Civil, aqui em alguns municípios da região do Planalto Norte Catarinense, Major Vieira, Papanduva e Monte Castelo, no Planalto Norte. Qual é a situação? O prefeito de Major Vieira e até então presidente da FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, Orildo Severnini, do MDB, e o filho dele, e ainda um servidor público, foram presos de forma preventiva na semana passada. As prisões fazem parte da segunda etapa desta operação, onde na primeira etapa houve buscas, inclusive, mandado de busca e apreensão até no município de União da Vitória. Essa operação ela está investigando ainda crimes de corrupção, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Tanto é que na sexta-feira já o vice-prefeito lá de Major Vieira acabou assumindo o município. Primeiramente, a gente vai saber de como foi a operação policial que culminou na prisão, então, do prefeito lá de Major Vieira, através do delegado da Polícia Civil, da DIC de Canoinhas, o delegado Marlon Bossi. Então, essa investigação ela se iniciou no ano de 2019, quando o Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça encaminharam os autos oriundos do Estado do Paraná, do GPátria, Ministério Público do Paraná, que lá investigou possíveis fraudes em processos licitatórios naquele estado, envolvendo algumas empresas, e lá se descobriu, então, que essas empresas que supostamente estariam praticando crimes no estado vizinho, também estariam praticando condutas ilícitas à malversação do dinheiro público aqui no Planalto Norte. Diante da complexidade do caso e também diante da prerrogativa de foro de um dos investigados, de imediato, então, foi contactado o doutor Renato Maia de Faria, promotor de justiça da comarca de Canoinhas, e também coordenador do GEAC, Grupo Especial de Corrupção de Joinville, iniciaram seus trabalhos investigativos acerca desses fatos.
Basicamente, a Polícia Civil de Canoinhas ficou responsável pela parte técnica e operacional dessa investigação. Foram realizados inúmeros procedimentos investigatórios, inúmeros diligências investigatórias, campanas, levantamentos, interceptações telefônicas, análise de documentos, análise de dados, que resultou, então, na primeira fase da operação deflagrada no final do mês de julho, estando cumpridos, então, 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Major Vieira, Pissarras, no litoral catarinense, que é a residência de litoral de um dos investigados, e também no estado vizinho da União da Vitória, onde estariam situadas as empresas que, em tese, estariam praticando essas fraudes licitatórias junto com o município de Major Vieira. Nessa primeira fase, como bem ressaltou o doutor Trajano, o subprocurador-geral, foram apreendidos aproximadamente R$322 mil em espécie. A apreensão essa muito suspeita pelo modo que estavam acondicionados esse dinheiro, né? Uma quantia muito grande para se armazenar dentro de uma residência, e além de outros documentos que subsidiaram a segunda fase da operação, dentre eles inúmeros contratos de gaveta de compra de imóveis, inclusive imóveis esses situados em locais nos quais estão ocorrendo pavimentação asfáltica no município de Major Vieira. Contratos esses, em tese, que beneficiam os investigados. Então, em razão desses fatos, diante do brilhante trabalho do GIAC junto com o GAECO, do Ministério Público de Santa Catarina, foi deflagrada a segunda fase, que contou com o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Major Vieira, Monte Castelo e Papanduva, e resultando também na prisão preventiva dos 2 principais investigados. Embora haja a vedação da divulgação do nome dos investigados, os nomes já são públicos, né? Foi liberado o sigilo no Tribunal de Justiça, e também, segundo informações da própria prefeitura, teria informado quem seriam os indivíduos presos, citando o prefeito municipal e o seu filho, os quais foram entregues pela Polícia Civil na unidade prisional avançada de Canoinhas. Então, basicamente, são essas informações por parte da Polícia Civil, um trabalho de integração muito bem feito com o Ministério Público de Santa Catarina. Essa é a intenção da Polícia Civil, não só investigar os crimes comuns, como roubo, tráfico, homicídio, mas também os crimes de colarinho branco. Um dos objetivos da DIC de Canoinhas é combater a malversação do dinheiro público, fato esse que tentaremos, na medida do possível, estender aos demais municípios da abrangência da nossa divisão especializada. Esta entrevista, com a participação do delegado e, na sequência, com o promotor de justiça, ela foi uma coletiva de imprensa divulgada para todo o estado de Santa Catarina, está inclusive disponível através do site do Ministério Público de Santa Catarina, através também de suas mídias sociais, para que a população possa ler e ouvir. Agora você vai ouvir, e também para quem nos vê pela internet, assistir aqui o promotor de justiça, Renato Faria, e ele fala sobre as questões que estão sendo investigadas. É bom frisar isso, ainda estão sendo investigados, e por ser então um órgão como o Ministério Público que fez essa coletiva de imprensa, ele vem a público então falar o que tanto vem sendo investigado, que envolve até empresário aqui do município de União da Vitória. Acompanhe. Obrigado, doutor Fábio Trajano, doutor Marlon, pelo trabalho desempenhado, né, coordenado pelo nosso subprocurador, doutor Fábio Trajano, que deu uma dinâmica realmente muito incentivadora dessa investigação, possibilitando que nós pudéssemos desvendar possíveis e graves indícios de crimes. Eu gostaria de, novamente, ressaltar a importância dessa investigação e das provas angariadas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil durante o cumprimento desses mandatos. A investigação, como disse o doutor Marlon e explicou o doutor Fábio Trajano, vem dos anos de 2018. Em 2018, o Estado do Paraná, através do Ministério Público de lá, acabou por monitorar diversas pessoas, incluindo e fortuitamente o prefeito Orildo Severghini e o seu filho Marcos, e perceberam que essas pessoas tinham muito contato com empresários, já citados aqui pelo doutor Fábio Trajano, o senhor Décio Pacheco e o seu filho, Décio Pacheco Júnior. Esse, justamente, é o nome da operação, Et Pater Filium, pai e filho. Era o prefeito Orildo
e o seu filho do lado público, e o empresário Décio e o seu filho Décio Júnior no lado empresarial. Dessa forma, eles engendraram uma possível associação que ainda está sendo investigada e que baseava-se no seguinte: havia o contato prévio dos investigados públicos com os privados para fraudarem licitações. As obras eram, então, superfaturadas e havia o pagamento de propina dos empresários para os investigados públicos, para o prefeito Orildo e para o seu filho Marcos. É claro que a fase investigativa ainda está em curso, mas é importante ressaltar, como disse muito bem o Dr. Fábio, que foram encontradas robustas provas da prática desse crime. Cito, inclusive, a apreensão na casa do prefeito, senhores, na casa do prefeito, de cheques emitidos pelas empresas investigadas. Então, como os senhores podem ver dos autos, inclusive eles são públicos, havia cheques emitidos pela empresa Décio Pacheco CIA e pelo próprio Décio Pacheco na casa do prefeito Orildo. Esses cheques eram de R$15 mil, uma cártula, a outra cártula de R$57.500. Isso demonstra fortíssimos indícios dessa relação espúria. Ora, o que o cheque de um empresário contratado pela prefeitura estava fazendo na casa do prefeito? E ao contrário do que afirma, o que tem se afirmado na empresa, essa investigação, na imprensa, essa investigação não é antiga. Os fatos remontam, é verdade, ao início do mandato do prefeito, ali por volta dos anos 2014, 2015. Esse é o início das investigações. Mas há informações precisas de que essas fraudes e esse vínculo de corrupção e de pagamento de propina pode ter continuado até os dias atuais. Inclusive, vários dos contratos com a empresa Décio Pacheco estava em vigência e houve o pagamento, inclusive, nesse ano de 2020. Inclusive, citando mais uma vez os cheques encontrados na casa do prefeito, existe uma afirmação, uma assinatura no cheque afirmando bom para dia 17/7/2018, demonstrando, portanto, que essas investigações são de fatos recentes. Aliado a tudo isso, ou seja, a essa possível organização criminosa que envolvia o pagamento de propina, a investigação conseguiu delinear a existência de diversos e possíveis crimes de lavagem de dinheiro. É claro, e ressalto-se mais uma vez, que a investigação ainda está em curso e, diante da vastidão de documentos que precisam ser analisados, ainda não está finda. Mas há fortes indícios de que todos esses valores, muitos desses valores espúrios, ou seja, recebidos a título de propina, eram colocados no mercado formal através de práticas de lavagem de dinheiro. E como o Dr. Fábio ressaltou muito bem, como isso era feito? Através de laranjas, de contratos de imóveis que não estavam no nome dos investigados públicos, apesar de a eles serem conferidas a propriedade. Ou seja, o funcionário público, o prefeito, o Marcos, que era, inclusive, agente de turismo da cidade de Major Vieira, ou seja, agente de turismo de uma cidade de 8 mil habitantes, né? Inclusive, ele foi aprovado no concurso na época em que o pai dele era prefeito. Mas, tirando esse fato, ele recebia cerca de R$ 3.500 por mês, né, da prefeitura, e foram encontradas cerca de 40 imóveis e contratos de gaveta no seu apartamento, demonstrando que ele era proprietário desses imóveis. Então, também se percebeu, e a investigação continua, uma possível prática de crimes de lavagem de dinheiro através de utilização de laranjas. Cito um exemplo aqui. Uma pessoa chamada Maria Ivani de Souza. Essa pessoa recebeu
o Bolsa Família no ano de 2016 e depois essa pessoa vira empresária, ela contrata com o município de Major Vieira centenas de milhares de reais e grande parte das suas contas pessoais são encontradas na residência do investigado Marcos. O que é que isso indica, senhores? Indica que, muito provavelmente, o Marcos utilizava a empresa no nome da senhora Maria Ivani para lavar o dinheiro ilícito que recebia e multiplicar esse patrimônio ilícito. Porque é esse a finalidade que há os crimes de colarinho branco. Os crimes de colarinho branco e os crimes que violam o patrimônio público visam ao lucro. Essas pessoas que assumem cargos públicos para pensar no interesse coletivo acabam, infelizmente, se desviando desse viés público para pensar no seu locupletamento pessoal. E é essa justamente a missão constitucional do Ministério Público, muito bem conduzida pelo Dr. Fábio, e é essa a nossa intenção através dessa investigação. Verificar, efetivamente, por que apenas duas empresas, ou seja, apenas as empresas da família Pacheco e a empresa Planaltina, que é a mesma empresa BR Construções, prestavam serviços ao município de Major Vieira. E por que vários cheques dessas empresas estavam na casa dos investigados e por que eles tinham cerca de 320 mil reais em espécie em suas residências. Esse dinheiro poderia e deveria estar sendo aplicado para o bem da população de Major Vieira. E esse tipo de desvio é justamente uma das missões principais do Ministério Público, que é evitar que haja esse tipo de corrupção, de desvio de verbas, para que esse dinheiro efetivamente chegue à população através de serviços, através de bens, através de uma prestação que vise a tutelar o interesse público. Então tá aí, esse é o parecer do Ministério Público. Esta operação ainda continua com o processo investigatório. Estaremos, claro, acompanhando o par e passo para poder, então, trazer à população qual será o desfecho final, né, de tudo isso, dessa entrevista que foi, portanto, uma coletiva de imprensa divulgadas na semana passada ainda, para toda a imprensa do estado de Santa Catarina, falando sobre esse caso que acabou chamando a atenção, afinal envolve, é claro, o presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. 7h37, o Jornal da Manhã, a edição de União da Vitória, vai ficando por aqui, mas você continua acompanhando ainda as principais notícias do Brasil e do mundo. A você, uma excelente quarta-feira. E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Netos Barbearia.
Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada. Cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços. Centro de União da Vitória e em Porto União. Centro e bairro São Pedro. Netos Barbearia.